Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Muito bem, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Há 3 semanas atrás, se eu não estou equivocado, eu passei o capítulo 9. O irmão Nelson não pôde vir. Cadê o irmão Nelson? Está aqui. Duas, né? Ele teve que fazer uma viagem de urgência. E aí, domingo passado, ele começou o capítulo 8. Mas aí, por questão de saúde, ele pediu para eu terminar o capítulo 8. Vou deixar ele quietinho ali, tranquilo. Ele ainda é corajoso, ainda veio assistir a aula. Amém. Então, eu vou tentar dar continuidade ao que o irmão Nelson iniciou. Amém? E só para recapitular, o irmão Nelson, então, ele viu nos parágrafos 1 e 2, e ele comentou aqui, falou sobre Jesus, que ele é divino e humano. Falou também sobre Jesus como o ministério de profeta, sacerdote e rei. Também falou de Jesus como o juiz do mundo, como cabeça da igreja e como o único mediador. Esses foram os assuntos que o irmão Nelson abordou, e a gente vai estar dando continuidade. Só relembrando que o assunto tema do capítulo 8 é Cristo, o mediador. Então, nós vamos ver, então, essa mediação, né, que está sendo feita entre Cristo, o ser humano, e Deus. De Cristo, o mediador. Pode passar. Pode passar de novo. Isso. Só vendo, então, uma definição do Hodge. Esse daí, na realidade, é o filho dele, tá? Do mais famoso que a gente conhece. Ele disse o seguinte sobre mediador: é aquele que intervém entre as partes conflitantes, que busca alcançar reconciliação. Como o irmão Nelson já falou na aula passada, nós cristãos acreditamos que só existe um mediador. E a Bíblia também afirma isso, que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. Você já é conhecedor, você sabe que, se você olhar em outras religiões, você vai ver que existem vários deuses, são politeístas, ou vários mediadores. O nosso caso, isso você tem que ter em mente isso, tá? O cristianismo ortodoxo, ele acredita que somente Cristo é o mediador, pelo fato da Bíblia afirmar isso claramente, que não existe outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo. Pode passar. E então aí, parece que deu uma desconfigurada quando eu salvei, mas dá para ler, né? Então, o parágrafo de número 4, ele diz o seguinte: este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente, o ofício de mediador. Para que pudesse exercê-lo, foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte. Mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão, de lá voltará no fim do mundo para julgar homens e anjos. Pode passar. Então, a gente vai ver uma explicação teológica sobre as afirmações que tem nesse parágrafo. A primeira coisa que eu queria ver, pode passar, é sobre o processo de mediação, que tem a ver com esse parágrafo 4. O tema dele, ele vai falar sobre esse processo de Cristo na mediação. E ele vai dizer que esse processo implicou no cumprimento da lei. Olha só o que diz Mateus capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim revogar a lei, vim para cumprir. Uma das coisas que às vezes a gente tem que ter noção disso, e às vezes nós falhamos nesse ponto, é aquela ideia de que
nós não estamos mais debaixo da lei, como se o poder da lei não tivesse até hoje atuando. Cristo, quando ele veio, ele não veio trazer uma nova lei, ele veio cumprir a lei de Deus. Como nenhum ser humano tinha a capacidade de poder cumprir a lei de Deus de forma perfeita, aquela lei que Deus instituiu a Adão, ninguém podia cumprir. A exigência de Deus era: cumpra de forma perfeita. A gente precisava de algum representante nosso, diante de Deus, que tivesse conseguido cumprir essa lei. E Jesus, então, ele afirma que ele veio justamente para isso, para cumprir essa lei, para que pudesse ser nosso mediador, aquele que nos representasse diante de Deus, e que fosse alguém perfeito no sentido de ter cumprido essa lei que Deus exigia dos homens. Pode passar. Olha só o que ele diz também em Gálatas, capítulo 4, versículo 3 até o 6. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido, olha só ele cumprindo a lei, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha só que interessante, aqui a gente consegue ver muita coisa. Primeiro, a gente consegue ver que Jesus, ele veio para cumprir toda a lei de Deus, inclusive nascer de forma natural de uma mulher. A sua gestação foi sobrenatural, mas o seu nascimento foi natural. Ele nasceu, teve que passar 9 meses, nasceu como qualquer criança, ou seja, ele estava sob a lei que Deus havia instituído para a criação. E não somente isso, aí também diz que ele é filho legítimo e nós somos filhos adotivos, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, em certo sentido, nós não somos filhos da mesma categoria que Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus da mesma essência divina de Deus. Nós somos filhos de Deus porque fomos adotados por Deus. Nós pertencemos à família de Deus porque fomos adotados por Deus, por meio de Cristo Jesus. E recebemos, então, aí o Espírito Santo, que no caso aí recebe o título de Espírito de seu Filho, e que faz com que nós busquemos a Deus, clamemos a Deus. Abba Pai é uma forma de adoração, de buscar, de clamar ao Pai. Ou seja, é o Espírito Santo que faz você sentir o desejo de clamar a Deus, de querer ter comunhão com Deus. Lembra quando a gente falou sobre a natureza pecaminosa? Nós naturalmente não queremos Deus. Nenhuma pessoa que nasce nessa condição, ela verdadeiramente deseja Deus. Mas quando nós nascemos de novo, através de um processo que o Espírito Santo faz em nossa vida, em nossa alma, em nosso coração, a gente então começa verdadeiramente a desejar Deus. Pensa. Você que não nasceu na igreja, você consegue ter uma percepção melhor disso. Até quem nasceu na igreja também percebe às vezes. Como que você era antes da sua conversão? Você desejava Deus sinceramente? Quando você começou a se interessar por Deus de verdade, é porque o Espírito Santo já começou a fazer uma obra no teu coração. E essa obra, então, culminou na sua conversão, no seu nascer de novo. É o Espírito Santo que faz isso. É por isso que nós falamos que a salvação é algo completamente vinda de Deus. É Ele que faz todo o processo. A gente só recebe isso. Pode passar. Então, o processo de mediação implicou em sofrimento e morte. Olha só o que diz Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, esse processo que Jesus teve que passar para ele ser o mediador foi o sofrimento e a morte, a humilhação. A humilhação de Jesus começa no momento em que ele tem que se fazer carne. Imagina, ele se despojou de toda a sua glória de Criador do universo para se transformar em um ser submisso, tanto a Deus no sentido de obediência à sua lei, quanto também às leis dos homens. E não somente isso, ele ainda padeceu a morte de cruz, que era considerado uma morte das piores que existia no Império Romano. E quem era morto era considerado uma pessoa maldita, ele se fez maldito por nós. Então, para ele ser o mediador, ele teve que fazer isso. Implicou no seu sofrimento e na sua morte. No que mais? Pode passar, Christian. Implicou também no sofrimento e morte, vemos isso em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 18. Olha o que ele vai dizer. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Às vezes a gente lê meio rápido a Bíblia, a gente deixa escapar algumas coisinhas, né? Existia na igreja primitiva uma linha de pensamento que era influenciado pela filosofia grega de Platão. Platão acreditava que existia o mundo das ideias, que era o mundo perfeito, e o mundo da matéria, que era um reflexo desse mundo perfeito. E então começou a surgir, e por causa dessa dualidade, né, entre o mundo das ideias e o mundo material, começou a surgir a ideia de que tudo que é matéria é má. E tudo que é espírito, que é do mundo das ideias, é o bom, o perfeito. Então, para o pensamento grego, essa ideia de Deus, que é totalmente perfeito, se fazer carne, que é uma coisa má, é a matéria, era algo impensado. Tanto que Paulo, quando ele foi pregar em Atenas, que ele disse que Jesus havia nascido, ou falou da ressurreição de Cristo, quando você lê lá em Atos, você vê que os atenienses já desprezaram Paulo. Não, sobre isso vamos discutir outra hora. Porque para eles era absurdo isso. E às vezes nós carregamos essa ideia também, de que a matéria é má, e não, quando eu morrer, eu vou ser liberto, aí sim eu vou ser completo. Essa é uma ideia que traz esses traços dessa ideologia neoplatônica. Nós não acreditamos que a matéria é má. Tanto que Jesus, Deus, quando ele criou tudo, o que ele falou ao final? E tudo era muito bom. A criação é boa. O pecado estragou a criação. E o que nós podemos perceber, então? Depois começou a vir umas pessoas, uma seita que se chamava gnósticos. E eles acreditavam que somente alguns receberiam um conhecimento especial vindo da parte de Deus. E por causa dessa ideia de que a matéria é má, alguns acreditavam que Jesus ele não tinha um corpo material de verdade, carne e osso. Ele parecia ser de carne e osso. Tanto que se você ler as epístolas de João, ele sempre vai usar essa expressão de que Cristo morreu, demonstrando que o corpo dele era um corpo físico verdadeiro. Então, nessas expressões aí, Cristo morreu, Cristo realmente era um ser de carne e osso. Quando ele ressuscitou, vocês lembram o que ele falou para os seus discípulos? Porque eles achavam que Jesus era um fantasma. Não tenham medo. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. E pediram para tocar nele. Então, Jesus ele ressuscitou com o seu corpo mesmo. É um corpo glorificado, mas era o seu corpo. Então, nós não podemos ter essa ideia, tá? De que a matéria é má, ou de que Cristo realmente não viveu nessa terra num corpo físico, real e verdadeiro. Não era uma ilusão, era um corpo mesmo. Pode passar. O processo de mediação também implicou em vitória sobre a morte. Cristo não somente morreu, ele teve que vencer a morte. E olha o que diz aí. Ao qual, está falando de Cristo, porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível fosse ele retido por ela, pela morte. Uma das coisas que a gente tem que ter noção em relação a essa mediação, como que alguém poderia ser o mediador nosso se ele tivesse morrido e tivesse morto até hoje? Ele tinha que ressuscitar. Para ele poder ser o mediador, aquele que nos representasse diante de Deus, ele tinha que vencer todos os inimigos. E a Bíblia diz que o nosso último inimigo, quem é? A morte. E tanto que um dia ela será vencida. Quando? O dia em que nós formos ressuscitados por intermédio do poder do Espírito Santo e recebermos novos corpos. Tanto isso é real, como que o nosso corpo que foi feito e projetado para essa era de vida, ele não tem capacidade de poder viver na era vindoura, que vai ser uma era eterna. Então Deus ele vai ter que adaptar o nosso corpo a essa era. E como esse corpo é um corpo mortal, Deus ele vai dar um corpo imortal para a gente. E quando isso acontecer, nós venceremos a morte, da mesma forma que Cristo, o nosso mediador, ele venceu a morte. E ele está vivo até hoje. Pode passar. Também esse processo de mediação, ele continua através da obra intercessória de Cristo. Olha o que diz Romanos 8:34. Quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nunca esqueça isso. A obra de mediação de Cristo entre os homens e Deus é a sua intercessão por nós. A Bíblia fala que Cristo está à destra do Pai, intercedendo por nós. O que isso acontece? O que isso significa? Significa que Deus sabe da nossa estrutura, Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que nós somos falhos, e Deus sabe que Ele precisa interceder por nós diante de Deus. Porque Deus ele é santíssimo, puríssimo, e não existe sequer uma gota de injustiça ou de trevas em Deus. Então Ele não aceita. Imagina um ser que é tão puro, que é impossível, segundo o seu caráter, aceitar a corrupção, aceitar o pecado. Então, como que nós poderemos ter comunhão com um Deus desse, se nós somos pecadores? Só existe uma forma para ter comunhão com Ele, através do mediador, que continua intercedendo por nós. Então, irmãos, o ideal seria que nós não pecássemos, mas como Deus conhece essa estrutura que nós temos, que nós somos falhos ao extremo, Cristo, Ele então satisfaz a Deus intercedendo por nós. Seria mais ou menos assim. Pecamos, Satanás nos acusa diante de Deus. Olha aí. Como que o Senhor vai ter comunhão com um ser desse? Mas imediatamente Cristo, imagina um tribunal, né? Cristo nos defende. E fala assim: Pai, meu sangue, eu morri por ele. Já foi pago. Já foi satisfeito a sua justiça. Então, olha a importância, irmãos, de Cristo, até hoje, na mediação entre nós e Deus. Se não fosse por Cristo, nós nunca teríamos condições de ter comunhão com um Deus santo e misericordioso. Tanto que, imediatamente após o pecado, o que foi que Deus prometeu em Gênesis? Que Ele enviaria o quê? Da mulher a semente, que pisaria a cabeça de Satanás. Ou seja, esmagaria o poder dela. Pode passar. Olha só também o que diz Hebreus, capítulo 7 e o versículo 25, falando dessa obra intercessória. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Está falando de Cristo aí, como intercessor, como o sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Lembra que o Nelson falou? Os 3 ministérios de Cristo? Vai lá, vamos ver quem lembra. Sacerdote, qual o outro? Rei e o outro? Profeta.
como sacerdote, qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? Ele representava o povo diante de Deus, não é? Chegava no lugar santo dos santos com sangue, espargia o sangue na arca e nos utensílios do lugar santo e intercedia pelo povo. Essa era a função do sacerdote. Jesus, ele faz isso até hoje. Qual que era a função do profeta? Recebia a mensagem da parte de Deus e passava para o povo. Não foi o que Jesus fez enquanto ele estava vivo aqui na terra? Falava da parte de Deus? Ele estava agindo como um profeta. E rei? É aquele que reina. Jesus, ele é o rei. Está sentado à destra de Deus. Então, nós vemos aqui, então, o seu ministério de intercessão, até hoje, intercedendo por todos nós. Irmãos, que tranquilidade que isso traz para a gente, né? Fala, pastor. É interessante também, quando a gente olha essa questão dele ser nosso intercessor, é que a gente sempre aprendeu assim, né? Em outras religiões, assim, você está com um problema, está com uma necessidade, você aí pede para o sacerdote, ou pede para uma imagem, ou para um santo, e aí daí o que ele faz? Você pede para ele, conta para ele, aí ele vai lá e conta para Deus. Ou seja, ele só age quando nós temos necessidades. Mas quando a gente pega essa doutrina, a ideia é o seguinte, né? E a gente também sabe que o Espírito Santo intercede por nós, aí está a Trindade, mas Jesus, ele está constantemente, independente se nós pedimos ou não. Né? É diferente como a gente aprendia. Se você tem um problema, você vai lá, pede, e é para quem você pediu, ele sobe lá. Não, Jesus Cristo, ele é o intercessor, né? Independente da gente. Independente se a gente vai dobrar o joelho e pedir, não, ele está lá, e o papel dele, um dos papéis dele é interceder por nós, constantemente. Mesmo que a gente não peça nada, ele vai estar lá. E é diferente isso, né? Muda bastante. Esse entendimento aqui, irmãos, é onde vai demonstrar a diferença entre nós e os católicos romanos. Porque os católicos romanos entendem tanto que o padre ele recebe o nome do quê? Sacerdote. Então, eles ainda carregam essa herança, esse aspecto do Antigo Testamento, de um sacerdote que intercede pelo povo. As pessoas, se você ler a história da igreja, eles não podiam orar diretamente a Deus. Tinha que ser por intermédio do padre, do sacerdote. Tanto que tinha um confessionário, aquela coisa toda. O que Lutero entendeu quando ele começou a estudar as Escrituras? Aí vem uma outra doutrina que é chamada de o sacerdócio de todos os santos. Ou seja, você pode diretamente ter contato com Deus, sem a intervenção de um mediador aqui na terra, ou um sacerdote. Porque Cristo já é o mediador. Então, ou seja, isso trouxe o entendimento de que você não precisa, não existe alguém mais espiritual ou queridinho de Deus, que você, não, se eu pedir para ele orar a Deus, Deus vai me responder melhor do que eu orando. Não existe isso. Você já entra em contato direto com Deus, por causa do mediador, Cristo Jesus. Então, não traga essa ideia de que a oração do pastor é mais forte do que a sua. E a gente vê isso em muitas religiões, né? Buscando o sacerdote, o líder espiritual. E, infelizmente, até em algumas igrejas evangélicas tem essa ideia, essa noção, né? Não, porque se eu pedir para o pastor e ele orar, aí vai resolver os meus problemas. Se eu orar, minha oração não é tão boa assim, eu sou um pecador. Todos são. Então, você orando ou qualquer outra pessoa orando, o efeito da oração é o mesmo. Você já pode, então, pedir diretamente a Deus. Essa foi a grande, vamos dizer assim, revolução que Martinho Lutero trouxe para a religião, descobrindo essa verdade. Você pode pedir diretamente ao Pai. Pode passar.
Olha só, falando sobre essa obra intercessória, 1 João, capítulo 2, o versículo 1, olha o que ele vai dizer. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, a vontade de João era que a gente não pecasse. Mas João sabe, ele conhece a nossa estrutura também, ele sabe que nós somos falhos. O próprio João conhecia essa falha. Teve um dia que ele foi numa cidade junto com outro apóstolo, e Jesus estava junto e o povo não recebeu. O que João quis? Senhor, se o Senhor quiser que a gente ore e manda fogo e mata todo mundo aí. Aí o que Jesus falou? João, vocês não sabem de que espírito vocês são. Aí depois do Pentecoste, parece que João se converteu de verdade. Aí ele ficou conhecido como o apóstolo do amor, né? Aí olha o que ele fala. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O ideal é que não pequemos, mas se nós pecarmos, tenha tranquilidade de saber algo. Nós temos um advogado. Nós temos um intercessor. Só explicando aqui um pouquinho melhor essa questão, porque quando a gente fala de advogado hoje, a gente vem na nossa mente esse conceito atual de advogado, que é um profissional em um tribunal que vai lá e defende você. Na época bíblica, um advogado ele tinha mais a ver com um amigo, aquele que está junto de você, que está te defendendo em um caso. Não existiam advogados profissionais. Tanto que o Espírito Santo ele é chamado de quem? Como que o Espírito Santo é chamado? Paráclito, que significa o quê? Tem esse mesmo sentido de advogado, aquele que está junto, um amigo que está com você te defendendo. Esse é o sentido mais exato da palavra. Então, Jesus é como aquele, o teu amigo, o teu irmão mais velho, que está diante do Pai te defendendo. Pode passar. E então nós vemos outro processo da mediação, que é a consumação no juízo final. Olha o que diz Atos, capítulo 17, o versículo 30 e o 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Antigo Testamento. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia, olha que interessante, olha a exatidão aqui, irmãos. Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. Olha só, olha a mediação. Ele vai julgar como? Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem que ressuscitou dentre os mortos? Quem é esse varão? Jesus. Então, já existe um dia específico em que vai haver um julgamento. E vai julgar o mundo. E quem é que vai ser o mediador? Quem que vai fazer esse papel de julgamento? Um ser, um varão, que ressuscitou dentre os mortos. Jesus. Nesse dia ele vai completar, vai consumar a sua mediação. O seu ministério mediador. Jesus Cristo. Pode passar. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ainda nesse tema de juízo, de consumar a mediação no juízo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha o nome que recebe aí o juízo. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí, tá. Olha como, irmãos, que é importante a gente conhecer a teologia reformada, o pacto, o sistema aliancista. Aqui está falando que as pessoas vão ser julgadas pelo bem e pelo mal que fizeram, pelas obras, não é? Mas aí você fala assim, mas eu sempre aprendi que a salvação não é pelas obras, é pela fé. Como que nós vamos ser julgados pelas obras? Irmãos, o julgamento, a condenação vai ser dada pelas obras. A salvação não é pelas obras, mas a condenação é. E aí então entra o seguinte dilema. Se a salvação é pelas obras, não é pelas obras, mas a condenação é, como que funciona isso? Simples. Todos aqueles
que estão debaixo da representatividade de Adão, lembra disso daí? Do pacto? Os dois representantes? A antiga aliança e a nova aliança? Tudo bem. A aliança das obras e a nova aliança. Todos os que estão debaixo de Adão, a exigência de Deus é a seguinte: você tem que ser perfeito. Esse foi o pacto que eu fiz com Adão, e ele é teu representante. Então, todos serão julgados segundo esse pacto. Todos os que estão debaixo do cabeça que é Cristo, o nosso representante, a gente já viu sobre isso. Nós também, Deus vai nos avaliar pelas obras. A diferença é que Cristo é o nosso representante. As obras de Cristo foi perfeita. Ele obedeceu o que Adão não pôde obedecer de forma perfeita. E como ele é o nosso cabeça, ele nos representa. Então, quando Deus olha para nós vamos ser julgados segundo o que Cristo fez. E quando Deus olha para aqueles que não têm Cristo, vai ser julgado segundo o que Adão fez. Adão foi reprovado, Cristo não. Vocês estão vendo a importância do mediador no juízo? Você também vai ser julgado pelas obras, mas não pelas tuas, pelas obras de Cristo, porque Ele te representa. Então, o julgamento é baseado nas obras. E somos salvos pela fé, porque nós cremos no Cristo e as obras dele é imputada em nós. Essa é a diferença. Onde? Que tivermos feito por meio do nosso corpo. Atitudes. Tem a ver com ações do nosso corpo. Entendeu? Ou seja, tudo que eu fiz aqui nessa terra, eu vou ser julgado por ele. Eu usei o meu corpo para fazer. É isso que significa. Vai lá. Próximo. Agora a gente vai ver o parágrafo 5. Ficou claro? Ou eu viajei aqui? Então tá. Parágrafo 5 do capítulo 8. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça do Pai. E para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino de Deus. Vocês lembram quando eu falei dos atributos de Deus algum tempo atrás? E um dos atributos de Deus era o quê? Justiça. Não era? Deus, ele é perfeitamente justo. Deus nunca age fora da sua natureza. A natureza já é o ser de Deus, a essência dele, o que ele é. Então, Deus não pode ser injusto. E o que é ser injusto? Lembra que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é? Se nós que somos pecadores, mas porque temos essa imagem e semelhança, quando nós vemos uma injustiça ser praticada, a gente já fica revoltado, não é isso? Agora imagina Deus, que é um ser totalmente santo e puro. Nem sequer passa pela cabeça de Deus ser injusto. Ele não pode ser injusto. Não porque é algo que está acima dele, é porque ele é justiça. É diferente de ter justiça. Deus não tem, ele é a justiça. Então, todos os seus atos são justos. Então, como que pode um ser pecador poder ter comunhão com ele? Ele tem que ser justo. Aí entra o dilema. Como que ele pode salvar pecadores e, ao mesmo tempo, continuar sendo justo? Resposta: alguém tem que pagar a pena para que ele seja justo. É aí onde entra o mediador. E é isso que está dizendo esse parágrafo. Pode passar. Parágrafo 8, os dois vão falar mais ou menos do mesmo tema. Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. Isto ele consegue, como que Deus consegue fazer isso? Ou Jesus faz isto? Fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais
mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Como que nós conseguimos receber a salvação e como que é a forma que Deus atua? Por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo atua por meio da palavra. Vocês conseguiram perceber, irmãos, a diferença da linha reformada do cristianismo para as outras linhas? A nossa ênfase é na palavra. Nossa ênfase não é no subjetivismo, é eu sentir e tal. Não, é a palavra. A linha reformada crê piamente que Deus trabalha por meio da palavra. Por isso, por esse motivo, é que nós levamos tão a sério o estudo da palavra. Por isso que nós levamos tão a sério a qualificação dos obreiros, para poder subir no púlpito e pregar. Porque a palavra é de suma importância para nós. É por meio dela que Deus faz a sua obra de redenção. Pode passar. Olha só, a obra da mediação. Como foi essa obra da mediação? Ela satisfaz a justiça divina. Olha o que diz aí Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, em aroma suave. Como eu disse para vocês, Deus é sumamente santo e sumamente justo. Ele não pode ser injusto, porque vai contra a sua natureza. Para Deus é inaceitável ele ser injusto. Tudo bem, mas acontece que, como Deus é totalmente justo, e o pecado merece condenação, como que Deus pode salvar pessoas e ter comunhão com elas? Resposta: para que Deus continuasse sendo justo e tivesse comunhão com os pecadores, alguém tinha que pagar o pato. Alguém tinha que pagar o pato. E quem foi que pagou? Cristo. Irmão, um aspecto da satisfação da justiça divina é que não poderia, uma criatura jamais poderia satisfazer a justiça divina. Qualquer sacrifício, seja arcanjo, querubim, qualquer criatura não satisfaria a plena justiça de Deus. Por isso, o próprio Deus satisfez a justiça dele, né? Perfeito. Irmãos, que criatura poderia suportar a ira divina? Ninguém. Nem a maior criatura que Deus pudesse ter feito. É que a gente pensa assim, eu já vi essa história, não sei se você já escutou. É como se Deus, porque Jesus é seu filho, ele meio que tratou Jesus com dozinha ali na cruz. Não, irmãos. Quando Jesus recebeu a imputação dos nossos pecados, olha, Jesus não pecou. Ele foi responsabilizado pela nossa culpa. Quando Deus tratou com Jesus ali na cruz, Deus não tratou com dó. Deus tratou com toda a sua ira, todo o peso da ira de Deus veio sobre Jesus. Somente um ser divino poderia suportar a ira divina de Deus. Por isso que tinha que ser Jesus. E para que ele fosse o nosso representante, ele tinha que ser um ser perfeito também. Tem esse outro lado, que foi o que o irmão Nelson também falou. Não tinha como ser outro ser, irmão. Tinha que ter sido Jesus, e da forma como foi. Alguém tinha que suportar a condenação de Deus, para que nós pudéssemos ter essa comunhão com Ele, e Deus ainda continuasse sendo justo. Pode passar. Olha só como Cristo satisfez a justiça divina. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos, sempre, quantos estão sendo santificados. O
o livro de Hebreus, o escritor ele tenta fazer uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, as administrações. E ele tenta demonstrar que Cristo é superior à antiga administração. Porque a antiga administração, o sacerdote, todos os anos tinha que sacrificar as ovelhas, e o sacrifício tinha que ser, inclusive, por ele mesmo, para poder entrar no lugar santíssimo. Mas Cristo, uma única vez, ele fez um sacrifício perfeito. E esse sacrifício aperfeiçoou para sempre. Aqui onde entra essa frase, a gente pode aí encaixar na doutrina da perseverança dos santos. O que significa? Nós não perderemos a salvação. Os que nasceram de novo, eles não vão perder esse status de filho de Deus. Por quê? Porque a oferta de Jesus aperfeiçoou para sempre. Não foi por um momento. Para sempre. Para a gente é complicado, né? Porque a gente sempre quer, na nossa mentalidade, a gente sempre acha que não, eu tenho que fazer por merecer. Acontece que com a salvação você não faz por merecer. Você recebeu tudo de graça. Então você, ainda que você seja pecador, e você está num processo de santificação, como vem escrito ali, para Deus, você já foi totalmente aperfeiçoado. Porque quando Deus olha para você, Ele tem que passar pelas lentes de quem? De Cristo. E Cristo é perfeito. O seu pecado pode, de certa forma, prejudicar o teu relacionamento com Deus, mas nunca ao ponto de você ser excluído da presença de Deus. Isso é impossível de acontecer, porque para que isso acontecesse, o sacrifício de Cristo não poderia ter sido perfeito. E a salvação teria que depender de você. Mas não é assim que a Bíblia nos apresenta. Pode passar? Outra obra da mediação, ela é eterna e perfeita. Isso já vai explicar mais ainda aquilo que a gente já vem falando. Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Deus, Jesus, Ele te redimiu eternamente. Não tem volta, irmãos. Eu gosto muito de uma história, acho que talvez vocês já conheçam, eu só não vou lembrar os nomes. Diz que da Europa veio um navio tripulado com várias pessoas. Quando chegou o navio nas Américas, então o capitão do navio, com medo de que essas pessoas se arrependessem e tentassem voltar para a Europa, ele queimou o navio. Mas agora não tem como voltar. Queimar o navio, vocês vão ter que ficar aqui. Ou seja, é uma viagem sem volta. A nossa salvação, ela é uma viagem sem volta. Deus queimou o navio. Você embarcou no navio da salvação, você chegou no ponto, Deus queimou o navio. Você não volta mais. Não tem volta, irmão. Você pode até tentar estragar tudo. Mas Deus não vai permitir, você não vai conseguir voltar. E nós tentamos todos os dias estragar tudo. Mas o Espírito Santo com um jeitinho chega ali e aquela gíria, né? Bate um diálogo com você, lá no seu quarto, a hora que você está sozinho. Aí você chora, igual uma criança. E ele te traz você de novo. Como diz um versículo muito lindo, né? Com amor eterno eu te amei. É um amor eterno. Nada pode tirar esse amor que Deus tem por você, eleito. Por mais que a gente seja testa dura, né? Mas a gente não consegue. Próximo. É eterna e perfeita. De novo, Hebreus 9, do 11 ao 15. É continuação do versículo que eu estava lendo. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados, as pessoas, está falando da administração do Antigo Testamento, os santificam, olha só, tanto a purificação da carne,
muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se refere ao Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Está falando de Jesus. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é, olha só, mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Irmãos, por que fala purificará a nossa consciência das obras mortas? Aqui está falando da ação do Espírito Santo na nossa consciência. A gente peca, às vezes a gente tem dúvida da nossa salvação, isso acontece por causa da nossa natureza pecaminosa, mas no fundo, você sabe, você tem aquela conexão com Deus que nunca vai ser perdida. Por mais que a gente tente estragar tudo, lá na sua consciência, você sabe, você pode passar por um período de trevas, vamos dizer assim, como o filho pródigo. Eu fiquei longe, mas o filho pródigo, por mais que ele estava longe do pai, ele nunca deixou de ser filho. Deus disciplinou ele. Ele sofreu a disciplina. Sentiu o desejo de comer a comida dos porcos. Colocou ele numa condição terrível. Mas Deus usou isso justamente para trazer, para ele cair em si. Quando a gente passa por momentos complicados na nossa vida, é porque Deus está nos disciplinando em algum aspecto. Ele quer trazer você mais perto. Ele quer que você tenha maiores experiências com Ele. E é por meio dessa disciplina que Ele faz isso. É por meio dessas situações. Mas você nunca deixou de ser filho, se você é eleito. Se você se nasceu de novo, de verdade. E você sabe disso. Você sabe. Por mais que passe momentos de dúvida, lá no fundinho você sabe, eu nunca mais vou conseguir viver como eu vivia antes. A minha consciência não vai deixar. Como diz um famoso pregador, né? Depois que eu me converti, eu nunca mais consegui pecar em paz. O Espírito Santo não permite. Por quê? Com amor eterno, te amei. Você é meu. Nada pode me tirar você da minha mão. Nada. Nem potestade, nem principados, nem a morte, nem fome, nem nudez, nem nada. Não existe uma situação, não existe algum ser que possa tirar você completamente das mãos de Deus. Deus ainda permite que você dê uma escorregada. Não, deixa eu ensinar um negócio para esse filho que ele está muito rebelde. Mas perder a sua salvação, quando nós lemos, é impossível. Por causa do nosso mediador. E por causa do sacrifício que ele fez por nós. Pode continuar. Outra da obra da mediação, garante uma eterna herança. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, ou seja, uma herança que não pode acabar, não pode ser destruída. Sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Essa herança ela é incorruptível. Nada pode destruir essa herança que vamos receber. Próximo. Vamos bem rápido para acabar. É revelada na palavra de Deus. João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essa mediação de Jesus Cristo, ela é revelada por meio das Escrituras. Por isso que nós nos dedicamos e estudamos tanto a palavra de Deus, para que a cada dia possamos ter mais conhecimento dessa mediação de Cristo. Próximo. Ela é revelada na palavra de Deus, 1 Timóteo 4,
15:16. Medita nestas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A importância, então, de meditar nas Escrituras para conhecermos mais sobre a mediação de Cristo. Pode passar. É aplicada pelo Espírito Santo aos que creem. Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo é o que nos convence, trabalha em nosso coração e em nossas vidas. Próximo. Parágrafo 6. Ainda que a obra da redenção não foi realmente cumprida por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela, em todas as épocas, sucessivamente desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos naquelas promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: ainda que Cristo morreu em uma determinada época, a mediação dele é válida, inclusive para aqueles que nasceram antes de Cristo e morreram antes de Cristo. A salvação é igual para todos. Pode passar. Olha o que diz aí Isaías 53, 5 e 7. O tema aqui é o seguinte: a mediação através dos tempos. Sua virtude, eficácia e benefícios, desde o princípio, foram comunicados aos eleitos por meio de promessas, tipos e sacrifícios. Olha só. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É uma profecia em relação ao Messias que viria. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, olha a figura aí, como cordeiro foi levado ao matadouro, falando da crucificação. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por meio de tipos aí, a gente vê que nas profecias já está se revelando e mostrando o trabalho de Cristo como mediador e o que ele sofreria. Irmão, é uma profecia falando do futuro, mas o texto está no passado. Ele foi transpassado. Ou seja, já era válido, inclusive na época da profecia e antes. Pode passar. Olha só, Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Na antiga administração, Deus tratou a humanidade por meio de figuras e sombras. O tabernáculo representava alguma coisa em relação a Cristo, o sacrifício representava alguma coisa em relação a Cristo, o cordeiro, os sábados, tudo, irmãos. As festas judaicas, tudo representava algo de Cristo. Eram símbolos. E para que uma pessoa fosse salva naquela época, ela tinha que crer no Messias que viria, que foi prometido lá em Gênesis. Se a pessoa cresce nesse Messias, já era imputado como salva, a justiça desse Cristo que viria. A diferença é que hoje nós temos a realidade, é o que Paulo está dizendo. Não fique apegado mais à antiga administração, nos símbolos e tal. Nós já temos a realidade que é Cristo. Pode passar. Ora, Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles ofereceram. Aqui o escritor está dizendo que a lei, as sombras, elas só representavam uma realidade superior que era o próprio Cristo. Elas em si mesmas não poderiam salvar ninguém. Pode continuar.
O mediador é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. Olha o que diz. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Ou seja, o mediador, ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. Ele não muda. O que ele fez na antiguidade é válido para hoje e foi válido desde a época de Adão, depois daquela promessa sobre a semente que viria. É mais versículo que vem aí ou não? Já é a conclusão. Tá, beleza. A conclusão simplesmente é sobre tudo que nós falamos, como eu já passei do horário, né?